Graça e paz, bom dia. Estamos iniciando mais uma live. Vamos que vamos na nossa campanha Clamor pela Cidade. Irmão Bruno, bom dia, graça e paz. Deus abençoe, meu amado. Graça e paz, irmã Adélia, Maciel, pastora, graça e paz. Que bom que vocês já estão aqui. Que bom. É maravilhoso poder caminhar com o Senhor em direção à cura, à restauração, à salvação da nossa cidade. Irmã Nilda, graça e paz. Vamos chegando. Vamos compartilhando aí a nossa live. Vamos acordando o pessoal. Glória a Deus, glória a Deus. Temos nesses dias feito perguntas, temos orado, temos clamado ao Senhor por algumas questões específicas. Irmã Zenaide, irmã Viviane, graça e paz. Temos clamado ao Senhor e eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos direcionado, nos mostrado que esse é o caminho, essa é a nossa incumbência, orar pela nossa cidade, buscar a presença do Pai pela nossa cidade. Para muitos de nós é um sacrifício enorme levantar ou acordar pela manhã tão cedo para orar, entendendo que esse é o interesse de Deus. Isaías Celestino, um amigo de muito tempo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Então nós temos orado, nós temos buscado a presença do Pai pela nossa cidade e temos feito algumas perguntas, como por exemplo, se eu realmente me importo. Me parece que foi na primeira live ou na segunda, acho que na segunda live nós falamos o seguinte: se eu me importo, o que é que eu estou fazendo? Neemias, ele ao perceber a situação da cidade, ele já tomou a primeira atitude. Após ele demonstrar que se importava porque ele perguntou pelo povo, apesar de ele estar numa situação de conforto, ele entrou num estado de muita tristeza, de profunda tristeza, quando soube da situação da cidade.
Nós sabemos a situação da cidade onde moramos. E saber da condição espiritual das pessoas que estão à nossa volta, da nossa cidade, essa também é uma tarefa importante, porque Jesus, ao arguir os seus discípulos, ele perguntou assim: o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E os discípulos, de certa forma, sabiam que as pessoas estavam pensando a respeito de Jesus. Por exemplo, como as pessoas da sua cidade veem Jesus. Muitos veem Jesus como um remédio. Quando precisa, busca. Muitos veem Jesus como um ajudante, como um semideus, como um Deus inferior. Muitos veem Jesus como se vê um supermercado, uma farmácia, que se busca quando tem necessidade. E isso é fato. Mas o Senhor não pergunta para eles apenas o que as pessoas pensam a respeito dele e falam a respeito dele. Ele perguntou: e vocês? O que vocês dizem? A olhar para os seus amigos e eles dizerem: Deus é um só e o meu Deus é o mesmo Deus que você serve. E muitas vezes nós concordamos, até porque nós temos medo de estar faltando com o respeito. Mas às vezes nós estamos, na verdade, omitindo de falar qual é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Jesus. Falando de orar, a gente precisa realmente orar. Eu sempre falo que a gente precisa de mais orar do que comer. Porém, geralmente não é assim que acontece. Eu quero hoje ler com você o texto de Neemias capítulo 2 e quero ler os versos 4 e 5. Vamos ver o que diz o texto. E o rei me disse, quando ele disse lá, como eu não ficaria triste vendo a minha cidade destruída. Então o rei, por gostar muito de Neemias, ele pergunta: o que me pedes agora? Diante da disposição do rei, em que ele pedisse o que quisesse. O que você quer me pedir? O que você quer de mim agora? Ele então, antes de dar a resposta, ele vai orar. Então escute. Diante de uma situação de oportunidades, a primeira atitude que devemos tomar é de consultar a Deus, de perguntar para Deus, de orar para Deus. Ele falou assim: então orei ao Deus dos céus. Verso 5 diz assim: e disse ao rei. Depois de orar, ele volta ao rei e ele diz: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito na sua presença, agora é a hora do pedido. Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Duas coisas que eu gostaria de pensar aqui. Irmão Isaías, graça e paz. Irmã Laurita, lá de Minas Gerais, graça e paz, Deus abençoe. Duas coisas que nós vamos ver aqui nesse texto. A primeira coisa é que ele ora e pede ao rei. Então a primeira coisa que ele pede ao rei é que o envie. A primeira coisa que ele pede ao rei é para ser enviado a ajudar,
para edificar Jerusalém. Mas é interessante que ele vai dizer assim, para que eu a edifique. A edificação da cidade, muitas vezes nós contamos e nós esperamos até mesmo que muita gente participe, e isso é importantíssimo, porque nós vamos ver isso daqui a alguns dias, sobre a comunhão para a edificação da cidade. Porém, é importante olhar e pensar sobre a minha parte nessa edificação. Ele não diz, peço que me envies ajudar para que lá eu possa conseguir pessoas para edificar. Quantas vezes nós temos a ideia de orar a Deus por algo, orar a Deus para curar a nossa cidade, pedir a Ele que envie alguém para fazer isso, que use alguém. Na verdade, Ele está dizendo, eu estou aqui, peço ao rei que me envie, para que eu edifique aquela cidade. É interessante que Neemias, ele não era um engenheiro, um técnico em edificações, um grande empresário na área da construção civil. Ele era um copeiro do rei. Ele era um copeiro do rei, mas ele disse, eu peço que me envies para que eu edifique. O que me vem ao coração nesse momento é, quantas vezes nós pensamos que espiritualmente, quem pode edificar uma cidade como a nossa, é alguém que seja algum tipo de autoridade espiritual, que seja alguém que tenha uma formação em alguma estratégia de evangelismo, de crescimento, de alguma estratégia de eventos, na área dos eventos, para então envolver as pessoas. A verdade é que o que nós precisamos é de nos importarmos. O que nós precisamos é estarmos dispostos a, além de orar, estarmos dispostos a agir como pessoa, a agir como servo, a agir individualmente. A partir do momento que eu estou disposto a agir, eu vou me unir a outras pessoas dispostas a agir. Então, na verdade, o que nós estamos aqui observando é que Neemias, ele, além de se importar, além de desejar muito, a reconstrução da cidade, além de lamentar, além de jejuar, de clamar devido ao estado de miserabilidade da cidade, ele agora, diante da pergunta do rei, o que você quer que eu faça? Ele diz, deixa eu orar e eu vou te dar a resposta. E depois de orar, ele volta ao rei e diz, eu peço que me envies. Eu peço que me envie. Ele não está falando ainda de estratégia. Ele não vai agora falar com o rei, o meu plano é esse. Não, ele pede simplesmente o seguinte, eu peço que me envie, se for do agrado do rei, me envie. E não envie a mim para que eu chegue lá e consiga uma boa turma, um bom exército. Que chegue lá eu consiga pessoas, um grupo de pessoas que estejam dispostos a agir. Mas ele diz, eu estou disposto a agir, se o Senhor me enviar, eu gostaria de ser enviado para que eu edifique. Deixa eu falar uma coisa para você, querido irmão, irmã, você que é da nossa cidade, você que
que está em outro estado, talvez até mesmo em outro país. A edificação da sua cidade precisa da sua disposição. Você é uma edificadora, um edificador da sua cidade. Você é um agente de restauração na sua cidade. Portanto, que eu e você tenhamos disposição, não apenas para orar, claro que para orar, porque o primeiro passo é orar. Nós precisamos orar. Orar pela nossa cidade. Mas também nós precisamos nos colocar na brecha por esse povo. Colocar na posição de intercessão. Mas também agir no sentido de edificar. O que você pode fazer com a sua profissão? Com o seu conhecimento? O que você pode fazer? O que você pode fazer baseado no lugar, no endereço, na rua, no número onde você mora? Às vezes nós complicamos as coisas, mas Deus quer nos usar na posição em que estamos. Nós vamos ver isso futuramente aqui durante a nossa campanha. Deus quer te usar no lugar onde Ele te plantou. Hoje eu gostaria de convidar você a orar mais uma vez, mas também de uma forma muito honesta e muito corajosa, de nos colocarmos à disposição do Senhor para que edifiquemos a cidade. E a ideia não é que a igreja edifique. A ideia não é que os evangélicos edifiquem. A ideia não é que os eventos contribuam para a edificação. A ideia não é que eu consiga a ajuda do governo, da liderança política. Mas a ideia principal é que eu me coloque à disposição para edificar a minha cidade. Eu sou um agente de restauração. Eu sou um reparador de brechas. Eu quero que você ore nesse momento e você se coloque à disposição para a edificação da sua cidade. Eu não sei como você tem orado, mas às vezes nós oramos para que Deus envie alguém. Quantas vezes a gente ora para que Deus envie alguém que faça parte do louvor e adoração da igreja? Quantas vezes nós oramos para que Deus mande alguém que possa pregar, que possa ensinar na escola bíblica dominical? Quantas vezes nós oramos para pedir a Deus que envie alguém com dons específicos para trabalhar em alguma área na igreja? Às vezes, irmãos, queridos irmãos evangélicos, às vezes nós ficamos orando para que Deus edifique a nossa igreja. Não, a igreja Ele já edificou, a igreja é edificada. O que nós precisamos é orar para que Deus nos ajude, nos use como edificador da cidade, restaurador da cidade. A igreja já é estabelecida, a igreja já é fundamentada, porque o fundamento da igreja é Cristo e nada pode destruir a igreja. Nada pode danificar a igreja verdadeira de Jesus. Mas a verdade é que nós precisamos orar e nos colocar à disposição para sermos os edificadores da cidade.
Então eu queria que você hoje orasse de uma forma muito individual. Senhor, me use para que eu edifique a minha cidade, para que eu não seja mais um agente de destruição, para que eu não ignore a real situação espiritual da minha cidade, mas para que eu me importe, para que eu me entristeça por isso, mas também para que eu ore e me coloque à disposição para ser usado nessa edificação. Olha que maravilha! Você reconhecido, quantas pessoas aqui são reconhecidas, são conhecidas e são assim, até orgulhosas de serem fundadoras da cidade. Quanta gente é orgulhosa por ser o fundador da igreja na cidade. Não, o plantador da igreja na cidade foi Jesus. Ele plantou a igreja, e a igreja não é exclusivamente a IBCR. A igreja do Senhor Jesus plantada nessa cidade, ela está espalhada entre as mais diversas denominações evangélicas que pregam o genuíno evangelho do reino de Deus. Mas como edificador, nós precisamos orar individualmente, dizendo: Senhor, me use como edificadora, como edificador da minha cidade. Vamos orar? Mas hoje, de uma forma muito especial, o Senhor tem ministrado no meu coração, tem mexido comigo no sentido de que eu preciso ir além do orar. Eu preciso agir. Que você e eu, cada um de forma muito pessoal e individual, possamos nos colocar à disposição de Deus para agirmos, orar e agir. Alguém diz que a palavra oração tem a ver com orar e com agir. Ora, orar e ação. Alguém diz que pode ser interpretado desse jeito. A verdade é que nós devemos orar e agir. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, hoje de uma forma muito simples, singela, porém muito honesta, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso pesar pela situação espiritual, moral, emocional da cidade para onde o Senhor nos fez transportar. O Senhor nos trouxe a essa cidade. O Senhor nos plantou aqui como igreja do Senhor. E hoje, ó Deus, quando olhamos para as ruas, para as pessoas, para o movimento da população, quando nós olhamos, ó Deus, para as conversas, os interesses, muitas vezes o que vemos, ó Deus, é coisas que não estão realmente ligadas ou diretamente ligadas à vontade do Senhor, mas à nossa própria vontade. Ó Deus, quantas vezes erramos pedindo ao Senhor para edificar a sua igreja. A sua igreja está edificada, o Senhor nos falou isso hoje pela manhã. Quantas vezes, Deus, nos preocupamos em organizarmos e restaurarmos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não precisa de restauração. A igreja do Senhor é um povo exclusivo, separado. É um povo que se chama nação santa, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. O Senhor mesmo edificou a sua igreja. O Senhor mesmo plantou a sua igreja aqui nessa cidade. Mas, ó Deus, eu, muito em particular, quero ser um agente de restauração da minha cidade. Há milhares de almas sedentas, famintas por Ti, e que precisam encontrar o Senhor, precisam ser restauradas. Então que o Senhor nos use, que o Senhor me use como agente de transformação, agente de restauração, agente de construção.
Que eu, ó Deus, que cada um de nós possamos, ó Deus, estar à disposição para buscar a presença do Senhor, para orar, mas também para agir. Ó Deus, assim como Neemias fez, nós queremos seguir o exemplo de sair da nossa zona de conforto, de nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos sua face, de nos convertermos dos nossos erros, de nós confessarmos nossos erros, de nós colocarmos como coparticipante dos pecados cometidos em nossa cidade, dos pecados cometidos na congregação, e voltarmos para o Senhor e permitir que a nossa tristeza, o nosso pesar seja notório, e que, ó Deus, nós possamos estar dispostos a dizer: pode me enviar, Senhor, peço que me envie para que eu edifique. Nesse sentido, Pai, talvez nós não devêssemos mais falar com o Senhor: peço que nos envie e que nós edifiquemos, mas que me envie e que eu edifique a minha cidade. Assim como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que nós oramos ao Senhor para enviar outro. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que oramos para que o Senhor envie outro, para que o Senhor use outro, para que outro seja edificador naquilo que o Senhor está me mobilizando para fazer. Pai, muito obrigado por cada participante da live desta manhã. Muito obrigado por esse dia, por esse domingo, por esse 12º dia da nossa campanha de oração. Ajude, ó Deus, aqueles que não são dessa cidade a serem edificadores das suas cidades, que sejam agentes de transformação na sua cidade. Essa é a nossa oração nesta manhã. Esse é o nosso pedido. E a nossa gratidão a Ti por poder orar juntos, por poder estarmos juntos em oração nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e que, se o Senhor permitir, hoje mais tarde, nós aqui de São Miguel do Guaporé estaremos na nossa igreja, na nossa IBCR, às 18h30, para adorarmos o Senhor e para também ouvirmos aquilo que Deus tem a nosso respeito, tem para falar a nosso respeito e para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te dê um dia de muita alegria, de muita paz, e que você seja realmente um agente de mudança, de transformação, de bênção na sua cidade. Deus abençoe, em nome de Jesus.